Oi, Bia. Agora foi. Agora apareceu. Agora entrou. Tudo bom, Bia? Boa noite. Tudo bem, tudo bem. Só vocês para me fazer aparecer na live mesmo, né? Mas, Bia, você tem que aparecer porque o IBC hoje é o melhor clube que nós temos no Brasil, entendeu? A gente divulga muito e todo mundo, principalmente no meio pitbull, quer saber quem que é o IBC, da onde veio. Então, pô, a gente tem que trazer você aqui para falar, né? Mais para trás, você está aparecendo em tudo também. Não, eu agradeço aí bastante o convite, a consideração de vocês com a gente. A liga tá meio travando ainda, não sei se é para todo mundo. Não, para nós tá perfeito. A gente tá te ouvindo bem. Você tá ouvindo bem a gente? Às vezes quando você fala parece um robô, mas parece que agora tá fluindo. É normal. É assim mesmo, Bia. Ele fala alto, ele grita. Agora tá funcionando bem. Ô, Bia, vamos começar você contando para o pessoal o que é o IBC, da onde veio, como é que começou, assim, se você puder resumir, que a história é longa, a gente sabe, mas resumir um pouco para o pessoal saber o que é o IBC, da onde veio, o pessoal sabe que é filiado ao IBKC, mas não entende muito bem o que é. Se você puder resumir para todo mundo que está assistindo, depois dessa live vai para o YouTube e a gente coloca no nosso canal, então com certeza o meio todo do Pitbull vai assistir isso daqui. Nossa. Não, entendi. Tá falando, Marcelo? A Bia, para quem não sabe... Parou. Oi? Não, tá indo. Não, ela ia contar a sua história, que você vem do Pitbull também, né? Para quem não sabe, ela né? vem do blog americano, e depois Pitbull, né? Ali junto. E a gente se conhece há muitos anos. Então, na verdade, a IBC ela começou nos Estados Unidos com o José Lopes. Quando ele começou com a IBC, foi mais ou menos na época que a BKC começou, né? E o propósito era fazer eventos juntando vários clubes, mais ou menos em um único ranking, né? Ia pegar vários clubes para fazer um circuito americano e fazer como se fosse sancionar eventos de vários outros clubes. Uhum. E aí a IBC lá nos Estados Unidos, em 2007, ela deu um boom, ficou bem conhecida. Ele chegou a fazer alguns eventos até com o Dave Wilson, mas aí o negócio foi esfriando. Um sócio dele, que era quem mexia na parte de internet, ele acabou tendo problema com a família e saiu. E aí a IBC meio que foi esfriando. E a gente viu a necessidade de trazer um clube que respeitasse os cachorros do Grupo 11 para o Brasil. Porque, como você falou aí, a gente já se conhece assim, há muitos anos do Pitbull, né, do Bulldog americano. E a gente competiu muitos anos, né, na CBKC. Eu ganhei ranking mais de 5 anos. E aí eu fiquei muito decepcionada quando uma vez eu fui fazer... eu queria fazer prova para o Grupo 11. Aí eu mandei um e-mail lá para a CBKC perguntando como que eu conseguiria fazer prova para esse grupo. E eles simplesmente responderam que não existe prova regulamentar para o Grupo 11, que na verdade eu poderia escolher qualquer um dos grupos, tipo o grupo de cães de companhia, que dali eu ganharia de brinde, né, de brinde entre aspas, o Grupo 11. Aí eu me senti tipo... enganada por tanto tempo, né? Eu comemorava vitórias, eu gastava dinheiro, gastava... Ou seja, vocês não são raça. Não, nada, é brinde, né? Eu estudo lá o padrão do Shih Tzu e eu ganho de brinde o direito de julgar um Pitbull, um Bulldog americano, um Old. E aí eu falei, caramba, me passei por trouxa tanto tempo, né? Comemorando vitórias, anunciando o primeiro de ranking, e julgado por quem? Por quem nunca estudou o padrão da raça? Aí eu falei, pô, esse negócio não tá certo. E nessa mesma época, na BKC, tava um boom muito grande do American Bully. Mas eram umas coisas absurdas, uns eventos que eu nunca passava pela minha cabeça, né, que existiriam. E aí a gente começou a conversar, né, a viajar e ver o que estava rolando lá. E falou, pô, tem que trazer esse negócio para o Brasil. E aí a gente comprou o nome IBC, que na época não mexia com registro. E aí a gente se deparou com outro problema lá na CBKC, que a gente importava os cachorros com árvores genealógicas enormes, completas, e chegava todo mundo aqui como RI.
Aí eu falei, pô, esse negócio não tá certo, vamos começar a fazer registro também, né? E aí a gente foi começando. A IBC é filhotinha ainda, né? A gente começou em 2015, né? Onde a gente fez o primeiro evento com a IBKC. E foi na ocasião lá em Minas Gerais. Aí em 2016 a gente fez outro evento, né? Um evento só em Teresópolis. E aí fez um ranking em 2017 e o ranking agora é 2018. Então, assim. E aí, o que é o IBKC, para o pessoal entender? Então, a história da IBKC foi o seguinte: a IBKC ia fazer um evento no Brasil, na época, com um cara que eu não vou falar o nome, mas o cara não era muito confiável. E acabou que o evento foi cancelado, foi uma confusão, tipo, tremenda. E o Memo, ele é muito amigo do cara que vendeu a IBC pra gente. E ele não queria ficar com uma imagem ruim no Brasil, né, como quem cancelou um evento. Aí eles pediram para ver se a gente podia fazer um evento para eles. E aí eu fiz, né, a gente combinou, a gente fez essa parceria e que nunca mais a gente desfez. Então, assim, todo evento que a gente faz, a gente leva o nome deles, eles indicam juízes, né? Mas, assim, somos clubes independentes. A gente tem parceria de reconhecimento de registro, de juízes, mas, assim, somos independentes, somos grandes amigos, né? Ele vira e mexe, vem prestigiar nossos eventos aqui. Esse ano o cara é bem animado, né? Ele é nota 1000. Ele é nota 1000. A gente é fã número 1 do Memo, de toda a equipe da IBC. Bia, e quais as raças para o pessoal entender assim que a IBC registra? São as mesmas da IBKC? Quais são as raças assim que incluem no clube? Olha, o foco são as raças não reconhecidas pela FCI, mas a gente registra os bulldogs franceses, bulldog inglês. Não me veio outra raça aqui na cabeça. Mas a gente registra uma série de raças. Por exemplo, a IBKC, eles... Eu não tenho certeza, tá? Mas eu acredito que eles não registram Exotic Bully. Pode ser que estejam registrando. Mas, assim, quando a gente começou, na época, eles não registravam. Hoje, eu tenho até que confirmar. Mas, no geral, são as mesmas raças. Não tem diferença. Tá, falando em raça, Bia, como é que funciona essa questão do Pit Monster? Assim, o IBC abraçou essa ideia, não abraçou? Como é que funciona? Porque a gente sabe que são várias raças novas, né, que estão surgindo aí. Como é que o IBC está se posicionando nessa história aí? A gente tá falando de uma sinofilia moderna, né? Que tem que preservar a origem, né? E a tradição de certas raças, mas também não pode parar no tempo. Tem criadores que vão evoluindo de alguma maneira, né? Transformando tipos de raças que já existem, e a gente tem que evitar com que mude a origem, o padrão original da raça, no caso Pitbull, mas também a gente não tem força que a gente consiga fazer que faça com que os criadores parem de produzir o que eles gostem, né? E o Pit Monster não foi diferente. Eram brigas intermináveis no meio do Pitbull. A galera dos tradicionais falava, isso daí não é Pitbull. E a galera do Pit Monster mostrava um documento e falava, isso é Pitbull. E eram brigas, assim, né, enormes que aconteciam. Eles estavam sempre de confronto com o padrão, que não batia, né, com o padrão, não bate, né, com o padrão da raça. Mas não podia negar que ali também era uma raça. Eles já tinham um número de exemplares suficiente, já tinham uma tipicidade característica. Só que assim, tem que ter um pouco de coragem, né, de chegar, liberar o registro de uma outra raça. A gente apanha pra caramba, né? Principalmente no começo, a gente apanhou pra caramba, inclusive pelo próprio pessoal do Pitbull, mas que no final depois eles viram que seria uma maneira até de deixar mais conservada a raça de vocês, né? Porque aí o propósito do Pit Monster não são os cachorros mais leves, exatamente dentro do padrão do Pitbull tradicional. E vocês também ficavam chateados de ver um bando de cachorro, né, pesadão, né, fora dos padrões, levando o nome da raça.
E a gente achou que chegou a hora de separar, né? Foi a mesma coisa com o Exotic Bully. Os cachorros já estavam se distanciando tanto do padrão original que já não pertencia mais à mesma raça. Só que tem que ter um pouco de coragem, né? Para encarar e assumir essa bronca, né? Ô, Bia, a gente está vendo aí, ontem até o Lincoln fez uma live com o Martinelli, e a gente tem visto esse assunto rolar sempre, né? Que é a questão da orientação dos criadores em relação a uma criação saudável, né? O IBC está com algum programa ou com alguma ideia de orientar os criadores, fazer palestras ou fazer alguma coisa desse tipo para dar uma orientação para os criadores nesse sentido? Tiago, eu vou ser bem sincero. No primeiro evento que a gente fez, a gente chamou veterinário para falar sobre dermatologia, sobre problemas ortopédicos, problemas cardíacos. Eu mesmo falei um pouco sobre genética. Tava vazio, assim. Eu tive a impressão que as pessoas não estavam se importando muito com isso. E a maneira que a gente tem achado que que esteja fazendo um efeito melhor de conscientização é com o público, né? Porque o criador vai produzir o que o público quer comprar. E a gente vira e mexe, né? Faz essas lives, fala da importância de se produzir um cachorro saudável. E a própria exposição, eu acho que é uma forma de peneirar, né? Nos nossos padrões, a gente sempre fala que os cães têm que conseguir respirar livremente, têm que conseguir se movimentar. E a exposição acaba que fica como um filtro, né? Pequeno, né? Lógico, são poucos cães que, comparando com esse universo inteiro que participam, mas hoje a gente vê como um pequeno, né? Um pequeno passo, um pequeno filtro. A gente tá com uma proposta para 2018, ver se a gente incentiva, né, os criadores a participarem das palestras, mas aí realmente, às vezes, lidar com alguns criadores tem que lidar com o que o público quer. Se o público, às vezes, pede cachorro mais torto, é isso que a grande maioria, infelizmente, vai querer produzir. Ô, Bia, e qual que é o plano do IBC em relação aos futuros eventos? Assim, vocês pensam em formar juízes, em fazer um calendário com mais exposições? Qual que é a ideia de vocês daqui para frente? Assim, até para o público saber. A gente tem divulgado bastante o IBC no meio do Pitbull. Muita gente do Pitbull não conhece, não sabe que o IBC também é para Pitbull, acha que é só para Bully, né? E a gente até tem visto muitos juízes que vêm do Pitbull indo julgar, né? Qual que é o plano de vocês daqui para frente? Assim, vocês têm algo traçado assim, do que vocês vão fazer daqui para frente? Então, Thiago, você entrou até num assunto importante, né? Que a gente ficou meio abalado com algumas coisas que aconteceram nos últimos eventos. E a gente está até em conversa com os consultores para ver qual vai ser o formato de evento. Porque quando a gente se propôs a fazer evento no Brasil, a gente queria que fosse um espaço de confraternização, um espaço onde as pessoas aprendessem e a disputa fosse dentro de pista, mas saísse de pista, as pessoas continuarem amigos. Mas amigos poderia ser até uma utopia, mas pelo menos não inimigos, né? E a gente tem enfrentado umas situações muito desagradáveis nos eventos, né, por parte dos criadores. A gente já vem percebendo pela internet que eles marcam os eventos como ponto de encontro para acerto de contas. Eu te encontro no evento tal, não sei o que, briga na internet e quer acertar as contas em evento. Outra coisa que aconteceu no evento do Rio, não sei se o pessoal ficou sabendo, mas roubaram o troféu do segundo Best in Show, além de sei lá... Meu troféu! Sacanagem. Roubaram o seu troféu. Além de material, né, da gente como expositor. No último evento de tour, eu não compareci, que eu tinha acabado de fazer uma cirurgia de coluna e eu não podia fazer uma viagem sentada há muito tempo, né? E acabou que o Bruno estava tomando conta do evento e as pessoas ficam muito exaltadas. E a gente viu que é perigoso assim, a gente fazer evento
num meio onde tem muita gente exaltada. Porque, pô, eu estou preocupada em contratar um animador para as crianças, eu estou preocupada em contratar brinquedo para as crianças, né? Não, no Rio de Janeiro a gente até pegou uma quantidade mais pesada de segurança, até por causa da região, a gente botou vários policiais lá dentro, mas assim, é uma coisa que não combina, a mesma coisa que eu fizer uma festa para o meu filho de 8 anos e ter que botar uma viatura na porta, entendeu? E a gente está querendo analisar com os consultores qual a melhor forma, porque eu não quero botar nenhuma pessoa, nenhuma criança, nenhum idoso, nenhum cachorro em risco dentro de um evento que é para ser alegria, né? E a gente viu que às vezes se entra uma turma de 30 revoltados lá dentro, não fica uma coisa de fácil controle, fica um ambiente pesado. E hoje a gente não sabe ainda como lidar com isso. A gente vai ter que ver novas formas de evento, novas formas de fazer segurança, de punir as pessoas que se prestam a esse papelão nos eventos, para evitar qualquer forma de agressão. Enfim, no evento do Rio, no finalzinho, o pessoal já tinha ido embora, mas teve confusão também. Sorte que a segurança ainda estava lá. E é uma coisa que estressa a gente já tem E é uma pena, Bia, porque eu vejo que muita gente que briga tem pouco conhecimento sobre o que está acontecendo ali. Às vezes o cachorro perde, ele nem sabe por quê e fica revoltado, né? Porque quanto mais conhecimento você adquire, mais você reconhece quando você perde para um cachorro que merece, né? Porque você consegue ver um cachorro melhor ganhando, você reconhece isso, né? E a gente tem que entender que o juiz é a palavra final. Se o cara gostou daquele cachorro, se ele escolheu aquele cachorro, acabou. Você perdeu, o próximo você pode ganhar. É assim que funciona. Né? É que tem muita gente que está começando agora nesse meio. As pessoas ainda não sabem lidar com isso. Né? A briga de ego é muito grande. É gente nova, geralmente, né, Bia, também? Isso que eu falei. E a gente ainda é da época, né, quando a gente começou as competições, pelo menos quando a gente estava junto, era muito menos intenso esse negócio virtual, né? Então a gente se encontrava toda semana com todo mundo, brigava lá na pista, ficava, né, chateado às vezes com a decisão do juiz, mas a gente saía para jantar junto, né? Não impedia que a gente fosse amigo. E o pessoal, eu não sei se tem muita gente que às vezes depende disso e uma derrota é como se... Eu não sei como que as pessoas estão encarando, né, hoje em dia isso. Eu falo que as pessoas elas têm que aprender como funciona o show, né? O show ele não pode... Ele tem uma importância na criação e não é o perder e ganhar, né? Eu digo que existe uma série de coisas... Aí eu vou colocar uma opinião minha, por isso que eu gosto tanto da súmula, que a súmula acaba sendo uma forma de você fazer uma avaliação, independente de quem ganhou ou perder, você teve aquela respaldo, aquela avaliação do juiz, você sabe o que o juiz viu. Então isso é uma coisa que eu acho que ajuda um pouco, né? Mas é também uma opinião minha, acho que é uma forma de você sair da pista com um contexto um pouco melhor do que aconteceu ali dentro. E aí talvez seja assim uma avaliação, que é o que tem que ser, e não ganhei e perdi, entendeu? Assim, fica muito vago você sair da pista também, às vezes, sem nenhuma informação. Não é todo juiz que fala, explica, né, te mostra o que você tem de errado, né? Às vezes o juiz meio que vai direto, né? A gente sempre... Oi? Não, pode falar, desculpa. Eu vou vendo as perguntas enquanto você fala. Ah, tá. A gente sempre instrui os juízes, né, e antes dos eventos, para que as dúvidas sejam tiradas dentro de pista. A gente já tentou fazer com a súmula escrita, mas dependendo do número de cães do evento, deixa o evento muito demorado. Aí quando você pega, por exemplo, no Rio, que a gente travou em 180 cães, né, poderia ter chegado até mais cães, não flui o evento. Ele vai ter que parar pelo menos, a gente calcula em torno de 3 minutos por cachorro, né? Um evento de 180 cães já demoraria mais de 9 horas de julgamento. Com a súmula, você iria dobrar esse tempo. Então, realmente, para fazer na prática, utilizar a súmula, teria que ser exposições super especializadas mesmo, que aí você vai ter um número reduzido de cães e poderia realmente fazer um julgamento mais explicado. Mas, de qualquer forma, a orientação
os juízes e para os competidores é que tirem a dúvida dentro de pista. Ninguém melhor que o próprio juiz para tirar dúvida. Não adianta reclamar no Facebook depois, porque tudo vai ser especulação, né? Sim. Passou. Ô, Bia, estão perguntando aqui se você pretende colocar esporte no IBC, não só para Pitbull, mas para outras raças também. Sim, sim. A gente chegou a iniciar um projeto, né, com esporte, mas os equipamentos é muito difícil. Só um minutinho, Felipe. O interfone. Desculpa que tô com o interfone aqui. Mas é muito... os equipamentos são muito grandes e o deslocamento desses equipamentos é muito difícil. A gente teria que ter vários equipamentos espalhados pelo Brasil inteiro, né? A gente conseguiu, na parte do agility, pessoal que já tem os equipamentos espalhados nos estados, a comparecerem nos eventos, mas assim, ainda de uma maneira demonstrativa, né? A gente estava pensando, né, no decorrer de 2019 em já fazer o ranking IBC dos esportes. Só que aí realmente esse lance dos equipamentos é o que vai prejudicar. Não adianta eu ter os equipamentos aqui no Sudeste e ser injusto com o pessoal, né, dos outros estados na hora da competição. Sim. Bia, deixa eu te fazer uma pergunta. É uma ideia que a gente tem que viabilizar a ideia. Deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas têm muita dúvida se a IBC ela reconhece pedigrees de outras entidades. Por exemplo, eu tenho um cachorro registrado na DBA, eu consigo fazer um pedigree IBC, eu tenho o KC, eu tenho o CBKC. Como funciona essa transferência de registro de vocês? Então, a gente aceita os grandes clubes, né? Clubes pequenos, poucos, geralmente a gente faz uma avaliação, né, do clube. Agora, um clube que nasceu semana passada, realmente não tem como, né? A gente tem que ver como que o clube vai se comportar, né? Qual o histórico do clube. Então, assim, a princípio a gente aceita dos clubes grandes. Falando de Pitbull, a gente aceita a CBKC, o KC, a DBA. Inclusive, a gente mandou um e-mail para a DBA tem mais ou menos uns 2 meses, perguntando se eles aceitariam pedigree IBC. Eles afirmaram que aceitariam desde que os cães envolvidos fossem cães aprovados, né, para entrar na DBA. Eles não restringiram o nosso pedigree, eles restringiram os indivíduos, né? Se chegar com um cachorro... eles fazem uma avaliação da árvore, né? Eles não explicaram com detalhes, mas assim, eles falaram que a restrição não seria com o pedigree IBC, mas seria talvez com a árvore e com o próprio animal envolvido, né? Ô, Bia, falando em ADBA, vocês nunca pensaram em sancionar o IBC como um núcleo ADBA para poder fazer provas que valessem para a ADBA ou não? Então, a Marcela até conversou comigo recentemente, né? Ela sugeriu a gente entrar em contato com o pessoal da DBA para fazer um evento da DBA. Na verdade, hoje o Pitbull não representa um número muito grande nos eventos da IBC. E para a gente conseguir isso, tinha que tornar o evento viável, né? Até porque eu não vou chamar um rapaz da DBA para julgar menos de 30 cães em pista, né? Teria que ser um evento expressivo para a gente fazer dessa maneira. Mas não descarto de forma alguma. Não tem nenhum clube que nos impeça de fazer isso, independente de parceria, a gente é totalmente independente e não descarta, assim, o pessoal do Pitbull, né, se movimentar, se quiser de fato que isso aconteça, entrar em contato com a gente, né, a gente vê se garante um número mínimo de cães para não ficar um evento feio com poucos cães. Sim. Mas para a gente que está acostumada a fazer evento, não é difícil resolver. Ô, Bia, estão perguntando aqui, uma pergunta um pouco mais técnica, eu não sei se você vai conseguir responder. Qual que é a diferença do American Bully XL pro Pit Monster? Porque acho que essa dúvida, todo mundo que vem aqui pergunta, ninguém consegue explicar para o pessoal do Pitbull a grande diferença dessas duas raças. Olha, nos Estados Unidos, até hoje, na maioria dos clubes, o Pit Monster é registrado como American Bully XL. Agora, se você
analisar as fotos, né, e analisar os cachorros que ganham, nas competições, o biotipo deles é completamente diferente. O American Bully, ele é um cachorro mais blocado, né? O Pit Monster, ele é basicamente com as mesmas proporções do Pitbull, né? Com exceção do peito ser mais largo, a cabeça mais volumosa e, obviamente, o tamanho avantajado e o temperamento, né? Que são cachorros mais calmos. A gente preconiza que sejam cachorros mais dóceis, né? E mais tranquilos que os pitbulls. E se você pegar uma foto de American Bully XL e de um Pit Monster, para mim, a diferença é nítida. Você consegue perceber que trata-se de duas raças diferentes. A proporção de crânio e focinho, os Pit Monsters são um pouquinho mais longos, os American Bullies são mais quadrados. Entendi. Enfim, tem diferenças marcantes. Assim. Eu acho que talvez o caminho seja no exterior também, seja essa divisão. A gente já até conseguiu fazer parceria, né, com um clube americano que ele deve começar com as pistas de Pit Monster. E eu acho que as pistas vai tratar de começar a separar a raça lá também. Legal. Outra coisa que eu ia perguntar para ela sobre os eventos que... Né, sim, não. Estou perguntando para ele, é perguntar para você. Os eventos que você tem feito... Mas aí já deu 11 horas já. Já deu 11 horas, mas a gente começou tarde. Deixa eu falar com a Bia. Marcelo vai ficar aqui 2 horas com você, Bia, se deixar. Não, os eventos que a gente tem participado, a gente está tentando agregar o público, né? E assim, seria muito legal se a gente conseguisse mais para frente novamente fazer a gente chamou a Renê, né? No ano passado foi já, né? Já fez 1 ano já que a gente chamou a Renê. E eu acho que é muito legal, assim. Né? Seria muito legal, a gente foi o Wagmar agora, do Canchin, que é um criador também, foi mais específico para o Pit. Então, é muito legal, assim, essa coisa da IBC, ela está se preocupando em trazer para dentro, né, das pistas o cara que é especialista naquela raça. E a gente está tentando divulgar, e eu acho que vocês, né, cada dia vocês conseguem um espaço maior. Eu vejo que no Rio tem bastante cachorro até que participa também das exposições. Agregar esse público do Pitbull dentro do show IBC, que é um show fantástico, Bia. Acho que não tem nem quem vai no show que vocês fazem, não tem como se apaixonar pelo show de vocês, pelo tudo, né? Vocês organizam muito bem, o show é muito bem elaborado, né? As pistas e tal. O pessoal só reclama, às vezes, que são poucas pistas. Eles querem mais pistas, eles querem 2 pistas, 3 pistas. Então, o que eu escutei, que eu até perguntar, se vocês têm essa ideia de aumentar o número de pistas, em vez de colocar 1 pista, né, por evento. As pessoas querem mais de vocês. Querem mais. Vocês querem mais. A gente chegou a fazer 2 pistas no Rio, né? O evento ficou bem mais complicado, a gente ficou com medo de não terminar a tempo, mas graças a Deus conseguiu terminar a tempo. A dinâmica de mais pistas, quando a gente tem poucas raças, é diferente de uma CBKC, que você consegue organizar os horários, que você tem como espaçar o julgamento entre raças. A gente, às vezes, está lidando com 7 raças só, então pega muito cachorro de uma raça. Por exemplo, o American Bully, às vezes, representa 50% do evento. A manhã inteira fica só no American Bully. Aí, e uma pista, né? Na outra pista, às vezes, os próprios criadores têm Pit Monster e eles não conseguem estar em 2 pistas ao mesmo tempo. E tocar um evento rápido, eu acho meio complicado. Se for falar em 3 pistas, babou, não tem como, porque a gente está com muito pouca raça, né? Então, vai ter que praticamente esperar julgar para jogar para outra pista e o evento vai ficar muito longo. Se fossem 20 raças com 10 cães, seria muito mais fácil organizar um certo número de pistas que 7 raças com, sei lá, acho que tem menos, aí você vai ter uns 20, 30 cães e os outros com 70, 80 cães numa raça. Na prática não fica fácil, a não ser que a gente trabalhe com mais de um dia de evento.
Aí Entendi. também Mas aí depende também é dos outra... expositores toparem, dormir no local, né? Já é mais um custo aí envolvido para os expositores, mas pode ser uma opção. Outra coisa que eu Eu não preciso sei se eu respondi tudo, elogiar... porque teve uma hora que ficou meio travado. Não, tá Não, ótimo, Bia, deu tá para ouvir perfeito, tá tudo. perfeito. Outra coisa que eu tenho que elogiar é o troféu, né? O troféu de vocês, que tá na minha sala, esse troféu, é É uma obra de maravilhoso, arte, uma né? obra de arte aí. Eu Isso tô é querendo um pensar desse também. também. Ah, isso é pensar no expositor, isso é fazer né, dar aquela cereja no bolo, né? Da galera querer estar ali para ganhar aquele troféu, uma coisa muito bem feita e também faz parte da boa organização de vocês. Eu espero que cada dia mais gente venha para a EBC também, participe, porque realmente é uma excelente opção de quem quer participar de shows aí especializados. Ô, Bia, e passa pro pessoal quais vão ser os próximos eventos aí pra galera aí, onde é que vai ser? Não tem, só ano que vem agora, né? Acabou esse ano, né? Não, então, o próximo seria em Brasília, mas como aconteceu muito problema em eventos seguidos, a gente ficou com receio de expor o público a uma situação até perigosa, né? Foram situações bem desagradáveis que aconteceram nesses últimos 2 eventos. E a gente está revendo agora com os consultores como fazer eventos, se talvez limitar o número de pessoas ou alguma punição para as pessoas que arrumarem confusão, ou a pessoa dar o nome antes de entrar no... Eu não sei, assim, qual a forma mais segura da gente continuar fazendo evento sem colocar em risco a segurança, porque os eventos eu levo os meus filhos, deixo eles soltos no evento, eu não quero ter que ficar me preocupando que vai Alguém cair um vai marmanjo fazer em cima alguma... dele no meio de uma briga, que vai voar uma cadeira em cima dele, entendeu? E eu acho que enquanto os ânimos dos criadores não melhorar, a gente tem que ter uma preocupação a mais, né, com esse tipo de situação, infelizmente. E como eu ainda não sei como Então funciona o esse evento... ano provavelmente não vai ter mais evento, então. Não, então, o que está acontecendo também é o seguinte, a gente tem alguns cães empatados em ranking e algumas pessoas que já começaram a fazer o campeonato. A gente está pensando uma maneira de não prejudicar essas pessoas. Aí eu ainda não está nada definido. Estou conversando tanto com a parte do corpo técnico da EBC quanto com os consultores que não tem muito a ver com o meio sinófilo, mas eles sabem orientar bem com que... Bom, enfim, com o que eles acham certo, com que ninguém saia prejudicado. Mas a ideia seria pegar todos os cães vencedores de classe, tipo uma Eucanuba, os cães convidados, que seriam qualquer cães que venceram classes em eventos IBC, que a pessoa dá um nome antes, né? Que a gente tem um controle, não vai ser evento de portas abertas para entrar qualquer pessoa, né? E só ingresso vendido antecipadamente, para terminar esse circuito sem prejudicar quem começou a fazer ranking ou quem começou a fazer pontuação para fechar título, enfim. E aí seriam para os cães vencedores de classe. A gente ainda tem que fechar os detalhes, provavelmente seria em Teresópolis esse evento de desempate, né, vamos dizer assim, e posteriormente uma confraternização, mas que não fosse aberto ingresso para ser vendido no dia mesmo. A gente quer uma relação com o nome de todos os participantes antes do evento para evitar qualquer confusão, né? Qualquer problema. E aí o respeito de todo mundo, né? Porque a gente tem um show tão legal, uma coisa tão bem feita, e aí as pessoas acabam jogando tudo pro ar, por às vezes uma briga de Facebook, uma briga de besteira que acaba atrapalhando todo um evento tão bem planejado quanto o de vocês. Né? Que as pessoas tenham mais consciência aí também e saibam participar juntos. Né? É bem triste, porque assim, atrapalha quem quer fazer o negócio direito, né? E o propósito realmente era de unir, de acrescentar algo para a sinofilia, não é de trazer um problema para mim, eu lá na frente ter que responder um processo que uma criança saiu machucada, porque, né? Enfim, não é essa vibe que a gente quer trabalhar, né? A gente quer somar, né? Não quer que seja uma guerra fria dentro dos eventos. Sim.
Mas ainda não travadei. Voltou. Eu tô vendo o comentário do pessoal, inscrições antecipadas e proibir brigões. Então, como a gente não sabia que ia passar por esse tipo de situação, a gente agora está pensando em várias variáveis, né? Não sei, talvez uma equipe de segurança também mais reforçada. Só que eu acho que não faz sentido, né? A mesma coisa que eu botar numa festa de aniversário do meu filho de 8 anos, eu convidar os amigos e falar, não, lá vai ser seguro, tá? Vai ter traficante, mas vai ter uma viatura na porta, né? Vai ter... Vão ter 50 policiais na festinha de 8 anos da criança. Então, assim, uma coisa... O estilo de evento não bate com o que eu tenho que ter para deixar o evento seguro. Não, Bia, isso aí não tem jeito. O negócio é banir mesmo. O cara dar punição severa, porque daí é só assim que você consegue inibir, né? Não, isso com certeza. Quem já arrumou confusão, essas pessoas a gente já vai proibir de entrar, mas a gente quer fazer com que isso não aconteça de novo, né? Mas também, assim, a gente não vai parar de ter, a gente vai mudar o formato só, vai ver a forma mais segura, que é a prioridade dos eventos da IBC, tanto que até hoje a IBC foi um dos poucos assim, clubes que trabalham com o exótico, American Bully, os Bulldogs, e a gente nunca perdeu cachorro em evento, né? A gente sempre tem uma equipe de veterinária muito bem preparada, inclusive. Nesse último evento, o doutor Gustavo Martinelli levou, inclusive, aparato para fazer algum tipo de cirurgia, caso fosse preciso, né? E isso para todos os eventos. Não todos levam os aparatos para fazer uma cirurgia, mas para um primeiro socorro intensivo a gente consegue. E a gente já salvou vários cães graças a ter esse apoio, né, veterinário no local. E se a gente tem todas as preocupações... Você dá um suco, mas você também dá um sufoco. Isso é importante. Oi? Não, você promove o show e também promove o suporte, né? Você entende que é a sua responsabilidade nisso, né? Você quer que o show tem que terminar alegre, né? Sem briga, sem cachorro morrendo, enfim, o show tem que terminar bem. Senão não tem graça. Lógico, as pessoas têm que estar entendendo o porquê ganhou, né, o porquê perdeu, e se por acaso não concordar, é normal, nem todo juiz vai agradar todo mundo, né? Às vezes você até entende de cachorro, né? Tem gente que entende bastante, às vezes não concorda com o juiz, mas aceita na esportividade, né? Então a gente queria que o espírito fosse de esportividade mesmo. Bia, tá dando 11h10, já tá pesada a live, eu tô com medo de perder ela. Queria te agradecer aí, porque você ficou até mais do que o tempo previsto. E a gente vai fazer um trabalho massivo aí de divulgação do IBC, tá? E com certeza vamos te chamar para outras lives aí para esclarecer dúvida do pessoal. É um prazer a gente estar sempre com vocês. Tá bom. Beleza, eu volto. Tá bom, Bia? Muito obrigado aí. Parabéns para você, para o Bruno, para o Lincoln, para todo o pessoal que faz aí o IBC. Com certeza hoje é o melhor clube para raças do tipo Bull que nós temos no Brasil. A gente tem falado isso para todo mundo aqui. Agradeço bastante aí vocês participarem, o apoio que vocês têm dado aí pra gente, participando dos eventos. E o prazer de estar participando dessa live aqui com vocês. Legal, Bia. Muito obrigado, hein? Obrigada, Bia. Vou encerrar aqui, vou salvar e amanhã já tá no YouTube, tá? Fechou. Tá bom? Um beijão, Beijo, Bia. Obrigado. Beijo. Tchau. Alô, Rio de Janeiro! A hora é essa! Lollapalooza, o maior evento de cães de raça do Brasil, chega ao Rio de Janeiro. Sábado, dia 18 de agosto, a partir das 9 da manhã, no Espaço Verde Vila. Participação, Genaro Gomes, direto da Espanha, com o dog Currito. Brian Tinchai, com o dog Jay Rooster. Presença do presidente da IBKC, Memolock. Juízes internacionais, Ron Ramos, Bashar Daut, direto dos Estados Unidos. Food Trucks,
Espaço Kids, com Handler Mirim e animação do tio Daniel. Levem seus filhos. Locução Cadim Menezes. Agility, Juízes Nacionais, Lincoln Fernandes, Rômulo Lateza e Fábio Kiel. Lançamento do livro Da Lama ao Caos, do Caos à Fama, escrito por Lincoln Fernandes. E pra agitar a pista, eu, DJ Felipe Sanches, da Transamérica. Boa Palusa, Rio de Janeiro. Sábado, dia 18 de agosto, a partir das 9 da manhã, no Espaço Verde Vila. Veterinários no local. Boa Palusa, Rio de Janeiro. Sábado, dia 18 de agosto, a partir das 9 da manhã, no Espaço Verde Vila. Ingresso antecipado, R$30 pelo e-mail info@ibcdogs.org ou pelo Simpla, www.simpla.com.br. Ingressos no dia, R$50. Inscrições no site www.ibcdogs.org ou pelo telefone 21 98105 5725. 21 98105 5725. Não deixe pra última hora. Boa Palusa, Rio de Janeiro, com DJ Felipe Sanches da Transamérica e várias atrações. Imperdível.